Bom, a gente conversou aqui na segunda-feira pela manhã a respeito da questão dos vereadores com relação à cassação, pedido de cassação Né? do Neves para o prefeito Ed Thomas. E o GS esteve lá, foi arquivado, né? Foi arquivado. 7-5. Nós lemos ontem aqui uma nota oficial do prefeito, divulgada pela assessoria de imprensa, mas mesmo assim a gente gostaria de saber realmente quais foram os bastidores da Câmara Municipal com referência a isso. Você acha que vai haver mais pedidos de impeachment do prefeito? Olha, eu acredito que sim. Bom, primeiro que para mim é uma grande honra poder estar ali, porque eu só sou chamado em bucha, né? Só bucha. Bucha de canhão. Bucha de canhão mesmo. E você tem que... Para quem me conhece, sabe muito bem, isso é uma coisa que eu acho importante. Quando eu faço ali o meu voto, eu sustento o meu voto, eu explico o meu voto, eu faço a justificativa minha de voto. Nessa sessão, é verdade. Nessa sessão, Adilson, Gésner, Ricardo, eu fui o único a falar. Só eu falei. Então, eu fico também numa situação até complicada, né, porque... eu votei pela continuidade do processo. Mas aí as pessoas, às vezes, não conversam comigo e falam: mas, Fernando, você queria caçar o prefeito? Eu falei: não, de forma alguma, não tem nada a ver com caçar. Eu queria que a coisa continuasse justamente para o Poder Executivo dar as explicações necessárias para a sociedade por que aquilo ali aconteceu. Porque dentro do ordenamento público, você tem que fazer tudo aquilo que está na lei. Então, se foi feito aqueles procedimentos, é porque tem embasamento legal. Porque senão, aí sim, é ato errado, né, fere ali o ordenamento administrativo da prefeitura, tem ali a lei que rege os possíveis formas de caçar um prefeito, um governador ou um presidente, e sim, foi ato falho mesmo. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que ontem de manhã eu recebi um monte de mensagem, um monte de ligações, pessoas ligando para mim, parabenizando estavam ouvindo, inclusive, o momento ali na transmissão do YouTube. E uma pessoa também me ligou para conversar comigo e, inclusive, me colocou o posicionamento dele. Olha, realmente eu gostei da sua fala, algumas coisas ali foram muito interessantes mesmo. O seu posicionamento sempre foi um posicionamento muito correto. Foi o prefeito Ed Thomas. Conversou comigo ontem de manhã, tá, a respeito da minha conduta ali na Câmara, mesmo eu tendo votado pela continuidade. E o secretariado dele também estava lá presente na sessão. Ouviram, eu me direcionei também a eles em algumas situações e também chegou a mim e falou que, olha, não, algumas coisas ali nós vamos... através da controladoria, vamos acertar, vamos corrigir, vamos fazer ali uma coisa que realmente traga benefício para a sociedade. E eu também, na justificativa do meu voto, comentei a respeito de... Não, a prefeitura nossa, é lógico, nós estamos aí percebendo algumas coisas complicadas, né? Mas nós estamos aí com vários locais sendo assaltados, que estavam com problema. Nós teremos agora a troca da iluminação pública da cidade toda. Então... existem ali situações que estão sendo feitas, e é o que eu falei para o prefeito. Muitas das situações que nós estamos vivendo hoje em Presidente Prudente foram herdadas do governo passado. É uma problemática enorme do governo passado. Você não tem noção do tamanho do problema. E ele tem que corrigir agora. Por quê? O governo passado saiu de uma situação complicada, porque teve a pandemia também no meio dela, agravou ainda mais a situação financeira da cidade, e agora ele vem colocando a casa em ordem. Isso aí é notado pelas emendas impositivas, que em 2020, no último governo passado, 4 milhões não foram empenhados. Aí depois passou do próximo governo para 1,5 milhão, que também não foi empenhado, e agora, ano passado, 900 e poucos mil. Eu acredito que esse ano ele consiga empenhar tudo. Por quê? Porque tem receita. Se não tiver receita, não dá para fazer as coisas. Então, nesse ponto, eu também citei isso aí ontem nas minhas explanações, porque nós temos que ser justos, tem que ser correto. Não dá para ficar só tacando pau também, que não é por aí. Então, essa é uma questão que eu gostaria de saber de você, da tua opinião, porque é a segunda vez que o vereador Neves impetra um pedido dessa natureza, e a explicação que a prefeitura fez através da assessoria
de que era involuntária a vontade do prefeito, é claro, né? Mas houve uma explicação bastante plausível. Então, que antes de ter entrado, impetrado com um pedido desse, fazer toda essa movimentação, essas explicações que a prefeitura fez, que certamente estariam disponíveis do vereador, já não talvez teriam impedido de tentar impetrar alguma coisa, porque aí a gente percebe que a coisa deixou de ser técnica e passou mais para ser pessoal, né? Não técnico, política, mas pessoal mesmo do Neves, né? Porque todo mundo percebe que isso é por conta, talvez, da situação da eleição para a escolha da presidência. O que você diz a respeito Olha, disso? Adilson, eu não posso falar para você porque eu acho que quem teria que responder nesse sentido seria o próprio Neves, né? Agora, no meu entendimento, o que aconteceu é o seguinte, essa nota foi feita no dia de manhã, né? Sim. Ela chegou para mim, essa nota chegou para mim um pouco antes de eu entrar na Câmara. Tá? Agora, o contexto todo, por isso que é o que eu falo, gente. Você vai lá numa Câmara, você vota para continuidade de uma abertura de uma CPI, de uma CI, no caso, que pode gerar a cassação do prefeito, e no dia seguinte você tem o prefeito elogiando. Por quê? Porque, lógico, eu fiz uma coisa correta ali. Eu defendi uma tese, um ato ali, que realmente todo mundo percebeu que foi uma certa orientação. Eu fui coeso com aquilo que eu disse. Agora, é aquilo que eu falo. Quando você solta uma nota desse tipo, e aí é uma coisa que eu também já falei com o Tiago, lá o presidente nosso da Câmara de Vereadores, quando o material chega até nós, manda a outra parte também, não só a parte Foi o que nós falamos aqui. Nós conversamos a respeito disso, segunda, né? E de uma certa forma, para a gente que conhece o prefeito, para a gente que conhece a pessoa do prefeito e a pessoa pública que ele é uma pessoa aberta e amplamente disposta a explicar tudo que você pergunta para ele. Sim, com relação a isso, muito diferente do anterior, então que era por isso que a gente acaba, de uma certa forma, fazendo esse questionamento, né? Não tenho dúvida alguma. Conversa com o homem. Justamente. Agora, o que acontece? Quando você tem os atos dentro do ente público, é que eu acabei de falar, são regidos por leis. Então, se fez aquilo, existe alguma lei que permite que aquilo seja feito. Perfeito. Com relação às emendas impositivas, elas estão na LDO, foram programadas na LDO e viraram lei na LOA. Então, lei não foi feita para ser discutida, lei foi feita para ser cumprida. Agora, por que não foi cumprido? Aí que tá. Então, o que gerou muita discussão foi o seguinte, a emenda impositiva ela foi solicitada em 2021, ela entrou como lei em 2022 e parte dela só foi cumprida em 2023 com valores do Fundeb. Ah, Fernando, mas pode pagar isso com o Fundeb? Pode, porque 30% do valor do Fundeb é destinado para custeio ligados à educação. No caso aqui nós estamos discutindo de ar-condicionado em sala de aula. E uma coisa que eu falei lá também foi o seguinte, eu acho que todo mundo aqui, se tiver filho, está em escola particular. E eu tenho certeza que tem ar-condicionado lá. Perfeito. Então eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, Presidente Prudente, todo mundo sabe que é uma temperatura, é uma região tropical para mais, quente. Eu acho que um ar-condicionado em todas as salas seria excelente. Então esse ponto eu acho que eu abordei ele ali, melhoraria a condição de educação dentro da sala, professor, aluno, um ambiente melhor, um ambiente climatizado. Então eu gostaria de fazer uma solicitação aqui, não só o prefeito nosso, os nossos deputados estaduais, federais, que mandassem recursos aqui para a nossa região, porque eu não consigo assistir uma aula dentro de uma sala com 40 geradores de calor ali dentro, porque nós geramos calor, mais o clima que nós estamos tendo, seria uma condição de aula totalmente complicadíssima. Né? Ainda mais quando chega a próxima hora do almoço. Só um detalhe, teve a votação, foi arquivado. O Neves, que fez a proposta aí, né? Qual é o ritual agora? Encerra-se ou ele pode buscar Não. Cabe recurso? Não tem. Matéria encerrada. Hoje, nesse exercício, é uma nova não matéria. entra mais. Entendi. Não pode mais requerer a mesma coisa no mesmo exercício, a não ser que tenha um fato muito relevante no meio disso aí, coisa que dificilmente haverá. Agora, eu acredito que possam entrar outros. Sim.
Então você está sabendo de alguma coisa? Não, é que... Não, Eu isso é uma coisa posso normal. entrar outras, Não é acredito. Que, não é porque existe uma coisa, mas é que eu acho que isso é normal mesmo. Não, se você procurar, Gessner, olha, hoje o que acontece? Nós temos uma nova lei de improbidade administrativa que para um gestor público ser condenado para alguma coisa, só se ele fizer um laudo pericial dele mesmo, admitir culpa, rezar, ajoelhar e falar que é culpado, porque senão não acontece nada, que tipo, senão é uma vergonha. Mas por outro lado, o Ministério Público também pegava bastante no pé com relação a muitas situações, porque se o prefeito não faz, ele é complicado. Então, eu acho que tem que existir aí um meio termo, um ponderamento, alguma coisa, porque dificilmente um gestor público sai da prefeitura sem um processo. O anterior tem que estar respondendo 4, se não me engano, escapou de 3, tem mais um aí com problema. E tem alguns outros aí que estão com 12 já na nossa região. Então, é complicadíssimo.